como que funciona essa relação de alavanca quando a gente vai trabalhar um fortalecimento com uma pessoa? Vou dar um exemplo, por exemplo, da flexão do cotovelo. Então a gente tem o cotovelo como eixo, tá? Temos os músculos bíceps braquial e braquial para realizar a flexão do cotovelo, e nós temos uma resistência que eu vou utilizar resistência manual. Isso aqui é uma alavanca de terceira classe. Por quê? Porque o eixo vai estar numa ponta, a força vai estar no centro. Você fala, mas como que a força vai estar no centro se eu estou vendo meu cotovelo para frente? Mas a ação do músculo é na frente do eixo do cotovelo. A ação do músculo bíceps braquial e braquial, ela não é antes do cotovelo, ela é depois. Então essa ação está na frente. Fica de lado um pouquinho, por favor. Relaxa o músculo. Ó. Então nós vamos ter aqui a ação da força, o eixo de movimento e o braço de resistência. No caso aqui, eu vou colocar uma resistência na mão. Então, meu braço de resistência vai ser o tamanho do antebraço da pessoa. Esse tamanho, essa distância aqui, é o que a gente chama de braço de resistência, que vai interferir na vantagem mecânica. Quanto maior meu braço de resistência, menor minha vantagem mecânica e mais difícil do movimento ser realizado. Consequentemente, eu vou trabalhar mais força muscular. Quanto mais eu diminuo esse braço de resistência, mais vantagem mecânica eu gero, porque eles são inversamente proporcionais. Diminui o braço de resistência, aumenta a vantagem mecânica, facilita o movimento. Eu ganho menos força. Mas imagina num paciente que tem fraqueza muscular. Você precisa iniciar, às vezes, trabalhando essa relação para facilitar o movimento dele, ok? Então, você quer gerar facilitação, você pode trabalhar na distância desse braço de resistência, ou na resistência também que você coloca. E, às vezes, mesmo com pouca resistência, ele não consegue fazer o movimento na amplitude toda. Por quê? Porque durante a amplitude de movimento, essa relação do braço de resistência, ela se altera. Essa distância entre o eixo e a minha resistência vai se alterar. Quando eu estou, fica 90 graus, por favor, cotovelo. Quando eu estou a 90 graus, essa distância é total. É o tamanho do meu antebraço, quando eu coloco a resistência na mão. Mas, se eu faço a flexão do cotovelo, essa distância diminuiu entre o eixo e a minha resistência. Eu vou traçar uma linha aqui para baixo e vocês vão ver, ó, imaginar aqui, ó, imagina uma linha saindo da mão e vindo até o cotovelo. Então, essa distância seria aqui, ó. Eu vou parar e eu vou descer o cotovelo até 90 graus. Olha onde alterou. É como se essa resistência estivesse no meio do antebraço, quase no meio do antebraço. Então, aqui em cima, é mais fácil para ela vencer a minha resistência. Aqui a 90 graus é mais difícil. Quanto mais eu aproximo a minha resistência do meu eixo, da minha articulação, mais fácil é o movimento, menos força eu trabalho. Quanto mais distante eu estou da minha resistência para o meu eixo de movimento, mais força eu vou precisar para vencer aquela resistência. Então, se eu quero trabalhar força muscular, eu preciso aumentar a distância do meu braço de resistência. Se eu quero gerar facilitação, eu preciso diminuir a distância do meu braço de resistência, ok? Então, como que funciona essa relação quando você quer trabalhar fortalecimento de quadríceps? Por que eu coloquei a doutora Fernanda sentada aqui para mostrar para vocês? Porque quando a gente vai levantar, passar de sentado para de pé, a gente vai acionar bastante o quadríceps. Então a gente vai trabalhar, principalmente a nossa força vai estar no quadríceps. O eixo de movimento, para você fazer um fortalecimento de quadríceps, vai estar no joelho. Então esse é o nosso eixo, é o joelho. A força vai estar no quadríceps. Então a força está no centro. A articulação, o eixo está numa ponta, e aí o peso vai estar na outra. No caso aqui eu não vou usar nenhum peso externo, vai ser o próprio peso corporal para a gente fazer o movimento. Então, chega para frente um pouquinho, alinha a coluna. Então vamos pensar que o eixo central está passando sobre a cabeça, sobre a coluna, né? Então a gente tem a gravidade atuando. Então o centro de gravidade dela, né, o eixo central vai estar aqui no meio da coluna, passando sobre o quadril. Então, tentar levantar sem flexionar o tronco
É muito difícil. Por quê? Porque a distância entre a força que vai estar toda concentrada, jogando ela para baixo, que vai estar passando sobre o quadril dela, sobre a coluna, sobre o quadril, vai estar distante do eixo que é o joelho, certo? Tenta levantar de forma alinhada, sem movimentar o tronco. Você vai conseguir? Não? Flexiona. Tá vendo o que ela fez? Isso é legal. Por quê? Intuitivamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Levar o tronco para frente. Na verdade, a gente está levando a cabeça para frente. Por quê? Quando eu trago o movimento, ó, cabeça vem para frente, o tronco vem para frente, o que eu fiz com o meu centro de gravidade? Eu desloquei. Eu tirei ele de trás e joguei ele para frente. Quando eu faço o deslocamento do centro de gravidade para frente, o que eu estou fazendo com o meu braço de resistência? Eu estou diminuindo. Eu estou diminuindo a distância entre o meu peso, que no caso vai estar centrado no centro de gravidade, e o eixo de movimento, que é o joelho. Então, quanto mais eu flexiono esse tronco, ó, vem para frente. Ó, olha só, sem fazer força nenhuma, ó, ela já saiu da cadeira. Isso aqui é excelente se você quer fazer transferência de um paciente de uma cadeira para outra. Quando a gente quer trabalhar isso, o que a gente faz? Se a pessoa tem uma dificuldade, uma hemiplegia, você trava uma das articulações dela, você flexiona o tronco, pode soltar, flexiona o tronco dela, tira, transfere esse centro de gravidade para frente, diminui a distância do seu braço de resistência para o eixo que é o joelho e automaticamente, ó, facilitou. Você vem, ó, gira para um lado, gira para onde você quer e você faz a transferência. Se eu quero passar para de pé, faz o mesmo momento, ó, passou aqui, ó. Ela diminuiu, eu facilitei o movimento dela, eu diminuí a distância entre a minha resistência, que seria o centro de gravidade dela, para o eixo do joelho. Outra forma de você facilitar isso, uma outra forma de você facilitar isso é colocar a pessoa sentada num banco alto. Quanto mais alto é esse assento, mais próximo está o seu eixo, o seu centro de gravidade do seu joelho. Então você gera facilitação. Eu quero trabalhar um levantar, sentar com uma pessoa que tem muita fraqueza e tem muita dificuldade. Eu não começo com um banco baixo, eu começo com um banco mais alto. Eu diminuo esse braço de resistência para ela, eu facilito a ação do músculo quadríceps. Eu estou facilitando, eu estou gerando vantagem mecânica para o movimento. Você vai segurar nas minhas mãos, vai fazer um agachamento sem flexionar o tronco, mantendo o tronco reto, tá bom? Segura. Não, coluna reta, tronco reto, tronco reto, tronco reto, mais reto, desce, 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 pode segurar, pode apoiar na minha mão, segura. É fácil ou difícil? Levanta, sobe com tronco reto, segura, desce, 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 segura, segura, isso, sobe. Agora, quando você fizer, você vai fazer com a flexão, que é normalmente o que as pessoas fazem na academia. Põe um peso atrás, né? Flexiona no máximo o tronco, jogou um peso grande sobre a sua coluna, você vai aumentar a pressão sobre o disco, sobre os discos vertebrais, principalmente lombares. Você vai aumentar a pressão sobre o seu joelho, porque você está jogando uma carga de cima para baixo, além da gravidade, você está jogando um peso extra, e você vai aumentar a pressão sobre os seus tornozelos. Então você vai jogar pressão no seu corpo inteiro, você vai prejudicar as articulações. Então agora você vai fazer um movimento, a linha, da forma que as pessoas fazem o agachamento na academia. E sobe. E desce. E sobe. Faz para frente agora, os braços para frente, sozinha. E sobe. Agora, você vai fazer com o braço para frente, sem flexionar o tronco. Tentando não flexionar o tronco. É difícil? A tendência é que você faça o quê? Que você caia para trás. Mas aí você vai ter que segurar. Mas se eu der o apoio, vocês não têm noção do quanto ela trabalha quadríceps. Se ela mantiver esse centro de gravidade mais para trás, se ela aumentar o braço de resistência dela, se ela manter essa distância entre a resistência e o eixo central, que é o joelho. Desceu, segura, levanta o corpo, levanta a cabeça, alinha, trava o abdômen, segura. Isso, encaixa. Isso, segura. Sobe devagar, devagar, devagar. Segurou. E desce, 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 segura, sorria. É fácil ou é difícil? É difícil. Você exigiu muito ou pouco da sua musculatura? Muito. Muito. Você vai ter que recrutar muito mais fibra muscular.
Você vai aumentar o tônus dessa musculatura de uma forma muito intensa, muito maior do que você fazendo com a flexão do tronco. Não estou dizendo que não possa fazer assim, mas eu estou dizendo que para você flexionar o tronco e ganhar força no músculo e sentir que o seu músculo está trabalhando, o que, que as pessoas têm que fazer? Jogar peso nas costas. E aumentar esse peso cada vez mais, e prejudicar as articulações da coluna, e prejudicar a quadril, e prejudicar o joelho, porque você está fazendo flexão contra uma carga muito alta. E aí você está comprimindo o menisco, e aí você está prejudicando o tornozelo, você está comprimindo, fazendo compressão do disco intervertebral. Então você, agora, as pessoas, quando estão iniciando esse trabalho, pode ser que não sinta nenhum problema, vai sentir um problema futuro, vai ter problema nas articulações, por conta simplesmente de você estar jogando muita carga, sendo que você poderia simplesmente trabalhar simplesmente o quê? Seu braço de resistência. Então, fica a dica, conhecer, entender da biomecânica do movimento, entender essa alavanca de primeira classe, que é a questão do equilíbrio, que você vai ter que manter com o eixo, com a sua articulação no eixo central, e da terceira classe, que é a maioria que predomina no nosso corpo, porque são os eixos de movimento, são os momentos de força que a gente gera quando a gente está movimentando, quando a gente está caminhando, ou que a gente está fazendo alguma atividade. Se você entende isso e como você mexe nisso para facilitar o movimento, para gerar vantagem mecânica, ou para diminuir essa vantagem mecânica e aumentar sua força e seu tônus, você vai ganhar isso muito mais força muscular, muito mais tônus muscular. Você vai fazer isso de forma muito mais eficiente, de forma muito mais rápida. E eu vou te falar um negócio, você não precisa repetir muito o movimento não. Porque em pouca repetição, você já gera uma fadiga, porque você não consegue trabalhar muito a repetição como você trabalha com peso. Entendeu? Então é para isso que esse conhecimento serve. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.